Muito bom dia a todos, os que aceitaram o nosso convite para estar presentes no nosso terceiro webinar sobre whistleblowing, que vamos começar agora. Neste webinar iremos ter uma perspectiva mais de direito da União Europeia e de direito da concorrência, e a propósito de direito da concorrência teremos o enorme privilégio, e temos o enorme privilégio de contar com a presença da doutora Maria João Melícias, vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, autoridade que tem uma experiência bastante assinalável, quer por si própria, quer no contexto da European Competition Network, em matérias como a clemência e em matéria como tratamento de denúncias e também a relação com denunciantes. E, portanto, é um enorme gosto poder contar com a doutora Maria João Melícias. Tenho também o gosto de conhecer há já umas décadas, quando ela era muito jovem, muito jovem, continua muito jovem, eu já não tanto, e portanto, iremos tentar abordar estes temas de uma perspectiva do direito da União Europeia e do direito da concorrência. Sem atrasar mais os trabalhos, e iremos começar, até porque nos parece que o modelo que importa é ser relativamente eficiente e ao mesmo tempo provocador, como tem que ser neste tipo de matéria. Já houve 2 webinars da Servo, onde contámos com presenças excelentes e com diferentes abordagens das questões do whistleblowing, e agora vamos abordar, neste, já não tanto para o direito laboral, nem para a proteção de dados, já não tanto para os problemas que estão na origem disto tudo, a corrupção e do branqueamento de capitais e destes movimentos normativos, agora na perspectiva do direito da União Europeia e do direito à concorrência. A nova diretiva do whistleblowing impõe um conjunto de obrigações que, em geral, quem já teve o gosto de estar connosco nos webinars anteriores já conhece em grande medida, quer na introdução genérica, quer do ponto de vista das ferramentas, quer do ponto de vista de desafios que coloca às empresas, do ponto de vista da criação de canais de denúncia internos e externos, e às entidades competentes que são canais de denúncias. E agora, como disse, olhemos um bocadinho a partir do direito da União Europeia e do direito da concorrência. Portanto, já sabemos que as empresas que atuam nos Estados-membros da União Europeia, também em Portugal, têm de criar canais de denúncia interna. Já sabemos que as pessoas coletivas que operam em Portugal têm de cumprir os requisitos específicos da lei portuguesa, mas também sabemos que a lei portuguesa tem de cumprir as exigências mínimas da diretiva, e é sobre isso que falaremos um bocadinho, mas eu não posso deixar de, às vezes, aproveitar para chamar a atenção para certo tipo de discurso que não tem muita aderência à realidade. Por exemplo, estava aqui a ver o exemplo desta declaração política da Carta de Missão que a Presidente da Comissão Europeia em 2019 dirigiu à Comissária Vera Jourova, que é, recorde-se, a Comissária que ultimamente na sua vida se dedica às questões da justiça. Ela licenciou-se em Direito em 2012, é sempre bom, qualquer idade que se tenha, licenciar em Direito. Portanto, em 2012 licenciou-se em Direito, em 2013 estava a fazer os estágios, em 2014 era Comissária Europeia da Justiça. Parece-me um percurso bastante moderno, por assim dizer. E na carta de missão que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, dirigiu, dizia esta coisa extraordinária que veja que atenção, que um propósito da Comissão Europeia é que cada proposta legislativa que crie novos encargos para as empresas deve aliviar as pessoas e os negócios de outros encargos que existam a nível do direito da União Europeia na mesma área. Isto considerando a realidade desta diretiva, é algo que eu me abstenho de quase comentar o impacto que isto vai, justamente também a ideia de não criar, através da expressão dos atos do direito da União Europeia, encargos administrativos adicionais, que também é uma ideia curiosa, considerando o que está aqui em causa. Dito isto, como é evidente,
outra dimensão é esta habitual que nós sabemos, que é exagerar os benefícios, reduzir os custos. Por exemplo, quando falamos dos custos desta implementação, o documento de trabalho da Comissão Europeia de 2018 refere que o custo total disto é 200 para o setor público, de 204,9 milhões de euros, custos únicos, e mais 319,9 milhões de custos anuais. E aos privados? Bom, será um bom exercício as empresas também fazer essas contas no final do dia e depois, através das associações representativas, setoriais, na altura da próxima consulta pública de análise da aplicação da diretiva, enviar à Comissão Europeia os custos com estas medidas. Para o setor privado, os custos totais previstos são, que se dizia o documento da Comissão Europeia, para toda a União Europeia, entenda-se, não é? 542,9 milhões de euros e mais 1.016 milhões de custos anuais. Os custos totais para o setor público e privado, segundo o documento de trabalho da Comissão Europeia, é portanto, de 1.300 milhões de euros para as empresas. E esta ideia de que haverá um custo único de implementação estimado de 1.374 euros e custos operacionais médios para uma empresa média, e uma empresa média, repare que tem uma noção bastante pequena, é uma empresa com 50 trabalhadores, 50 colaboradores, de 1.056 euros. Talvez seja possível arranjar forma de fazer isto tudo por esses valores, mas deixa à consideração de todos que, de facto, em cada uma das empresas terão que agilizar esses mecanismos, de ver se realmente este tipo de contabilidade, estes custos que vêm da aplicação do direito da União Europeia são realmente credíveis e sérios. Eu tenho o meu próprio juízo, mas claro que não há nada como a aplicação destas normas para se fazer esse juízo. Mas dizendo isto, também é absolutamente inequívoco que não há outra hipótese para as empresas de atuar neste momento. Eu acho que temos que realmente adaptar-nos a esta revolução cultural em curso também na União Europeia, e esses são os dois pequenos tópicos que quero abordar convosco em 10 minutos. Por um lado, a comissária Vera Jourova, a comissária checa, que de facto protagonizou, embora na altura da apresentação da proposta, a par com Timmermans, esta revolução cultural, na verdade, que é realmente notável, e a segunda parte, fazer um enquadramento muito genérico, sem me sobrepor, espero eu, à articulação de matérias que combinámos com a doutora Maria João Luís e o Dr. Alberto Saavedra, separou isso ao bloco. Ora, esta revolução cultural que está em curso faz lembrar, para quem estudou direito, desde o famoso Estado de Polícia liberal, há realmente uma séria preocupação de que estamos a caminhar para uma era pós-liberal e para uma era de Estado policial. Claro que isto daria uma conferência por si própria e não é possível de resumir neste momento, mas confesso que quando vejo este tipo de legislação, que não se discute os seus efeitos, nem a eficácia, nem a sua capacidade que pode ter de contribuir de alguma maneira para a moralização da sociedade e para comportamentos mais éticos e para o cumprimento da lei, mas a maneira como está redigida levanta as maiores perturbações até quando se analisa isto do ponto de vista sistemático ou do ponto de vista dogmático. Por outro lado, também tem a ver com uma outra dinâmica da sociedade moderna, que é o empowerment do indivíduo. Não é? Nós temos o empowerment do Estado e o empowerment do indivíduo, o indivíduo transformado em denunciante do seu vizinho, que é o que realmente esta diretiva vem generalizar. Mas ao corresponde a uma tendência muito natural e até saudável, no fundo vem de instrumentos como a Convenção da União Europeia sobre a Corrupção, das Nações Unidas, sobre a Corrupção de 2004, vem da linha de recomendações do Conselho da Europa de 2017. O ponto aqui é que no atual contexto há uma generalização. Aliás,
eu queria abordar 2 ou 3 tópicos fundamentais da proteção dos docentes da União Europeia na diretiva, mas olhando também para o processo legislativo, e vamos ver, passando já à frente desse ponto de vista, que o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu tem, na verdade, 2 parágrafos de fundamentação e depois um conjunto de propostas inenarráveis, para as quais, aliás, nenhum dos eurodeputados portugueses se opôs. E um deles até votou favoravelmente, os presidentes da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu. Dito isto, acho que a proposta da Comissão Europeia é bastante mais equilibrada do que as sugestões de alteração do relator da Comissão de Assuntos Constitucionais. Qual é que é o fundamental, a primeira linha fundamental que nós assistimos na União Europeia com isto? Nós passámos de uma proteção dos denunciantes setoralizada para áreas absolutamente essenciais, em que estão em causa valores fundamentais, quer ambientais, por exemplo, as produções offshore de petróleo e gás, e, portanto, o risco de poluição ambiental extremo cá nessas matérias, a corrupção, a segurança na aviação e o transporte marítimo, os serviços financeiros, como é evidente, tudo tem com corrupção e quebranqueamento de capitais, portanto, estão sempre em causa valores totalmente primaciais da ordem jurídica dos Estados e da União Europeia. E agora, o que há agora, aliás, nos 2 parágrafos do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, isso é bastante evidente, aliás, o relator começa mesmo por dizer isto no primeiro parágrafo, passa-se de uma setorização, uma intervenção targeted, específica, orientada para determinados setores da União Europeia, ao longo dos anos, não é? Que já vem de várias diretivas da última década, pelo menos, sobretudo, mas até anteriores, a uma aparente generalização. É uma aparente generalização porque ela não parece ser uma generalização, mas é uma generalização e acaba realmente por ser bastante mais genérico do que parece. Por outro lado, além de uma lógica vertical, há uma lógica de horizontalidade. Portanto, a diretiva vai estabelecer um quadro comum, normativo, um conjunto, um regime que começa por ser subsidiário, a diretiva em vários pontos, e a lei portuguesa, a lei 93, dizem que não prejudicam os regimes especiais que estão em vigor, e vem acrescentar dimensões aos regimes que estão em vigor do ponto de vista nacional e da União Europeia. É importante nós percebermos porque a diretiva nós não temos grande forma de fugir. O Estado pode alargar a proteção dos denunciantes, pode alargar o domínio das matérias abrangidas pela proteção dos denunciantes, mas não pode desrespeitar aquilo que são as regras mínimas das diretivas. E há alguns pontos, deve ser que a legislação portuguesa parece mais positiva do que alguns pontos da diretiva, também, mas na verdade há este padrão mínimo que as diretivas estabelecem e que tem que ser cumprido. Não é? Tem que ser cumprido porque há uma harmonização mínima. Então, isso quer dizer que não há nenhuma no direito da União Europeia temos essas categorias tradicionais, dogmáticas, da harmonização mínima versus a harmonização exaustiva, completa, em que os Estados-membros deixam de ter exercício de liberdade, ou seja, na União Europeia, nas áreas que são partilhadas as competências entre os Estados e a União Europeia, nas áreas de partilha de competências, quando é há quem chame de concorrentes, mas na verdade elas são pouco concorrentes, são mais partilhadas, é como morre uma pessoa, um fica com um bem, outro fica com o outro, é como isto, quando a União Europeia não atua, todos podem atuar, no dia em que a União Europeia atua numa determinada matéria concreta, os Estados deixam de poder atuar. E há aqui uma harmonização mínima desse ponto de vista. O processo legislativo da União Europeia realmente é um processo complicado de controlar a legalidade desta diretiva, porque ela tem 12 bases jurídicas. Ora, a base jurídica serve para controlar o respeito à possibilidade de atribuição, mas também o respeito por outros princípios, como o princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade. Aliás, esta diretiva, a proposta, teve um primeiro parecer desfavorável, justamente por causa da questão do princípio da subsidiariedade. É uma proposta que viu luz num ano e meio, portanto até foi bastante rápida, e mesmo assim foi discutida em 18 sessões do Conselho de Ministros, do Conselho da União Europeia. Tem a fundamentação em matéria de subsidiariedade e de proporcionalidade não tem qualquer substância, porque é uma mera declaração, a dizer,
os objetivos não podem ser realizados pelos Estados, são mais eficientes se forem pela União Europeia, ponto final parágrafo, não há qualquer fundamentação sobre isto. E é uma obrigação de fundamentação que existe nos tratados e que é fiscalizável jurisdicionalmente pelo Tribunal de Justiça. Curiosamente, sendo uma diretiva que visa alargar a proteção dos denunciantes a todo o mercado interno, é aliás das 3 áreas que a diretiva cobre, a primeira é as áreas dos domínios específicos que estão numa lista de atos que estão no anexo, que todos já conhecem, alguns atos que já eram objeto de medidas de proteção dos denunciantes, como serviços financeiros, branqueamento de capitais, corrupção, etc. Mas depois há 2 tipos de alargamento, não é? Um para a proteção dos interesses de práticas lesivas dos interesses financeiros da União Europeia e uma segunda para o mercado interno. Mas, curiosamente, a Comissão do Parlamento Europeu sobre o mercado interno não deu parecer. Decidiu não dar parecer sobre esta medida. Outra característica deste ato é uma característica própria do direito da União Europeia, embora quase que já nem merece tutela. Temos 29 artigos e 110 considerandos, 110 parágrafos com considerações sobre o sentido e o objetivo das normas, sendo que essas considerações não são vinculativas. E algumas delas, aliás, não têm qualquer correspondência em normas, em obrigações, em direitos, em previsões normativas no próprio articulado. Mas isto é uma coisa que nós estamos habituados, então nós da concorrência, e poderia entrar aqui num diálogo provocativo com o provocador, com o Sr. Maria João Luís, sobre a proposta diretiva SN+, já estamos habituados, em todos os níveis de direito da União Europeia, esta característica chamada, chamo-lhe soft hard law, não é? Ou seja, porque na verdade os considerandos não têm força vinculativa, mas, como é evidente, serão depois usados por todos os atores do processo, para um lado ou para o outro, não é? Como pretendendo ter uma interpretação e usados pelo Tribunal também como elementos heurísticos e elementos interpretativos da solução. Há várias questões conceptuais que se colocam nesta diretiva que eu não terei tempo de analisar, já estou a chegar ao meu limite, no seu interesse público, a distinção entre ilícitos relativos a atos e a domínios, essa história do ilícitos relativos a domínios, aliás, era pior ainda na proposta, e sobretudo na proposta de alteração da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, que propunha outras categorias absolutamente extraordinárias, a questão da entidade jurídica versus empresa, na verdade, esta diretiva desconsidera absolutamente, apesar daquela norma também extraordinária e absurda sobre a partilha de recursos, porque parece que é só para um determinado número de empresas, entre 50 e 59 trabalhadores, mas se forem empresas de um grupo grande que tem muitas empresas, umas têm muitas pessoas coletivas, umas com menos de 50 trabalhadores, então não podem partilhar recursos, porque não têm menos de 50, não são obrigatórios a ter esses mecanismos, mas se tiverem mais de 249. Portanto, há uma série de dúvidas que isto vai resultar e, de facto, uma série de custos exagerados que em grandes grupos empresariais poderiam ser resolvidos de outra maneira. Impacto diretivo em matéria de auxílios públicos e de proteção dos denunciantes e, de facto, tivemos uma transposição tardia, mas, apesar de tudo, sem impacto, porque não houve para ser fundamentado contra Portugal, tanto quanto eu saiba, e, portanto, nesta altura, me parece difícil que vá haver uma consequência mais grave. Ora, desta passagem da setorização para a generalização, por um lado, na linha A diz só se aplica a violações abrangentes. A violações é uma palavra bastante infeliz, acho que a palavra muito mais feliz é a infração que está na legislação portuguesa, na minha opinião. Violações abrangentes pelo âmbito da aplicação dos atos da União indicados no anexo. Em segundo lugar, luta contra a fraude abusiva de interesses financeiros da União Europeia. Terceiro, mercado interno, incluindo concorrência e fiscalidade. Mas reparem que entre a proposta e a diretiva, a proposta autonomizava a concorrência e referia especificamente o Regulamento 1/2013 e o Regulamento dos Auxílios, de 2015-589, mas já isso já não acontece agora. Agora a concorrência passou toda para dentro do conceito de mercado interno, desse ponto de vista. O que, aliás, mais conforme com as chamadas teorias de integração económica faz ver. E esta questão do mercado interno entrar ali, em termos genéricos, é de um impacto tremendo. Aliás, a legislação do mercado interno tem uma norma do tratado, que é o 114, que serve quase de base subsidiária, quase para alterar o tratado. Enfim, não é, esse é o limite que supostamente não podes fazer, mas quase tudo é permitido para a União Europeia legislar no contexto do mercado interno.
E agora todo o âmbito do mercado interno passa todo ele a estar abrangido por isto. Não é? Portanto, o nível de harmonização da diretiva, há um conjunto de normas absurdas, no fundo, por exemplo, a diretiva diz que aplica-se sem prejuízo da competência dos Estados-membros ao alargar a proteção dos termos de direito nacional. Mas é uma diretiva de harmonização mínima, como diz várias vezes no artigo 1º, no artigo 2º. Esta norma é, digo eu, em geral, redundante e desnecessária. Nós temos uma má transposição da a versão portuguesa da diretiva, que é autêntica, não é? É tão autêntica como as outras. Na verdade, usar a palavra imperativa quando não devia usar a imperativa no artigo 6, número 1. A diretiva não salvaguarda todos os segredos profissionais, esse aspecto, a lei portuguesa salvaguarda mais os segredos profissionais. Agora, se está conforme ou não com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e com as regras de imposição mínimas da diretiva, isso já é uma questão a discutir e vai ser certamente indiscutível. Temos aqui um problema de âmbito. Isto parece introduzir uma espécie de terror empresarial. O reino do terror, já vou até pôr uma imagem bastante absurda por causa disso. Fala-se de violações, que é um termo que acho bastante infeliz, como já disse, atos ou omissões ilícitos, mas depois tem esta coisa extraordinária. Temos também os atos que, não sendo ilícitos, aparentemente, né, por causa ilícitos ou, porque não são ilícitos, contrariam o objetivo ou finalidade dos atos e domínios. Ou seja, um denunciante pode denunciar que há um ato que, na verdade, não é ilícito da empresa, mas que afeta o objetivo de defesa dos consumidores, o objetivo de defesa do mercado interno, o objetivo de defesa da concorrência, ou pode ter um propósito fiscal de que, não sei, enfim, sem sequer alegar sequer o preenchimento de um tipo ilícito. Portanto, isto podia ser quase uma espécie de um reino do terror, não é? Reparem, a terminologia é absolutamente assustadora. Informações sobre violações. Informações incluindo suspeitas razoáveis. Não são informações, são convicções, não é? São ponderações, juízos. São violações reais, que existiram mesmo, ou potenciais. Portanto, podem não ter existido, até podem nem vir a existir, que ocorreram, ou que é muito provável que venham a ocorrer. Mas não dou trabalho, não. Na relação em que eu estou ligado, ou noutra qualquer. Ou até tentativas de ocultação de tais violações. Eu confesso que acho esta redação bastante assustadora quanto ao âmbito do que é que se pretende introduzir culturalmente na questão de que isto é provocativo, não é? Mais para provocar um bocadinho aqui até o debate. Mas faz lembrar quase um liberal conhecido, aliás, um homem que lutou contra o monopólio do Estado e que, no fundo, que dizia, que é o Henri Lacordaire, que dizia que entre o forte e o fraco é a liberdade que oprime e a forma que protege. É uma velha frase que se aprende na Faculdade de Direito. E por isso, na verdade, as empresas estão protegidas pela forma, de alguma maneira. Porque o denunciante só é protegido ao abrigo da legislação nacional da diretiva se tiver uma convicção sobre a veracidade, se tiver denunciado internamente no canal interno, a importância extrema de haver um canal interno e ser um canal que realmente funcione até para poder obter uma solução mais capaz e evitar quer o canal externo, se for o caso disso, quer a chamada divulgação pública, porque a divulgação pública, em princípio, só pode ser feita após a utilização dos canais ou a verificação da insuficiência dos canais interno e externo, mas depois temos aqui problemas como a liberdade de expressão, como não vou desenvolver agora, se alguém tiver interesse, ou depois numa próxima ocasião, a articulação entre o modo como a diretiva diz que não se aplica à proteção do denunciante num determinado contexto, mas ao mesmo tempo a lei portuguesa tem um critério absolutamente diferente e que não fala da proteção do denunciante para lhe aplicar um outro regime, mas fala para aplicar a proteção do segredo das fontes. E, portanto, estas são algumas situações da primeira parte. A segunda parte, muito mais rapidamente, obviamente, a doutora Maria João Muniz e o doutor Alberto Saavedra falarão talvez um pouco mais sobre essas matérias, mas reparem que o objetivo não é, na matéria da concorrência, olhando para os tais considerandos, não é salvaguardar o funcionamento eficiente dos mercados, que normalmente é o objetivo do direito da concorrência, mas é a equidade. Não é? A equidade da concorrência, aliás, é uma nova dimensão que tem vindo a crescer sucessivamente. Enfim, vou passar um bocadinho adiante. O conceito de empresa, evidentemente, usa-se o conceito de empresa de direito à concorrência com a mesma naturalidade como se usa o conceito de pessoa coletiva, quando são conceitos absolutamente diferentes. Ora, isto não é uma diretiva de direito à concorrência, mas não teria sido mal que pudesse haver esta
articulação, uma melhor articulação entre o conceito de pessoa coletiva e o conceito de empresa. Até para reduzir os custos para as empresas na implementação destas medidas. Vários Estados têm medidas de whistleblowing. Por exemplo, no Reino Unido havia, já não é um Estado-membro, mecanismos não só de delação premiada, literalmente, ou seja, com prémios monetários a quem denunciasse determinado tipo de práticas, ou sem remuneração, a não ser o dever, a provocação, o dever cumprido de denunciar o meu concidadão. E os mecanismos da União Europeia, temos mecanismos gerais, quer na DGCOMP, mas a doutora Maria João Melício poderia falar eventualmente dessa sua experiência, quer no State Aid. Mas no State Aid temos um problema. É que no State Aid a diretiva vem de facto alargar o âmbito de proteção dos denunciantes no State Aid. Porque, embora a Comissão Europeia tente salvaguardar, e salvaguarda em grande medida, a identidade dos denunciantes, o que é facto é que isto vem provocar uma diferença significativa na proteção dos denunciantes em matéria de auxílios públicos, porque até agora os denunciantes só tinham direito de denúncia dos auxílios públicos se o seu interesse afetado pelo auxílio que tinha sido concedido. Se fosse uma empresa, uma associação de empresas, uma empresa concorrente, uma associação setorial para ser afetada pelo direito pela concessão do auxílio. Portanto, eu este aspecto já referi e com isto vou terminar. No facto, no direito à concorrência tinha um tratamento no início da proposta, não parece ter um tratamento muito diferente, porque simplesmente foi substituído por uma tutela específica, focada nos dois grandes regulamentos de execução da política de concorrência e dos auxílios públicos. Engraçado esta exclusão dos auxílios públicos da concorrência, ao ser separado do conceito de concorrência e auxílios públicos, e sucessivamente, e agora é anonimizado, porque deixa de haver referência específica na diretiva. E pronto, e face à lei portuguesa, só para terminar com uma provocação, será que a denúncia interna nunca é de utilização obrigatória no caso do direito à concorrência? Porque o artigo 7º, número 2, diz que se a coima se a prática for punida com coima superior a 50 mil euros, mas não sabemos se há limite superior nas coimas, não é da concorrência, mas não é obrigatório utilizar os mecanismos de denúncia interna. Bom, muito obrigado, e daria agora a palavra, agradeço a paciência com que me aturaram e me ouviram silenciosamente, foi por isso que tiveram essa paciência, e agora vamos todos aproveitar da oportunidade de ouvir a doutora Maria João Melícias, a quem agradeço encarecidamente e orgulhosamente, quer a amizade, quer a disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigado. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, à Servo, em particular ao Miguel, João Henrique e ao Alberto Saavedra pela simpatia do convite, é um gosto estar aqui. E deixem-me também aproveitar para vos felicitar pela oportunidade desta iniciativa, que também contribui em larga medida para aquilo que nós costumamos chamar advocacy, para a pedagogia de concorrência nas nossas sociedades, para disseminar uma cultura de concorrência das nossas sociedades, que é um dos aspectos fundamentais daquela que é a missão da ADC. Portanto, obrigada pela oportunidade. Eu não partilho o ceticismo que o Miguel aqui revelou relativamente ao direito da União, tendo até participado em representação do Estado português nas negociações de diversos atos legislativos a nível do Conselho, muito menos partilho esse ceticismo relativamente à política de concorrência. Portanto, do que se trata é de melhorar o funcionamento das nossas sociedades. No caso da política de concorrência, do que se trata é de melhorar a vida das pessoas e das empresas, entregando-lhes melhores preços, qualidade, escolha, inovação, protegendo a sua liberdade de iniciativa, naturalmente com respeito das regras do Estado de Direito, onde as nossas sociedades civilizadas estão integradas. E para isso precisamos de instrumentos. E foi-me proposto relatar aqui a experiência da ADC na aplicação do chamado Programa de Imunidade ou Programa de Clemência, na medida em que daí se poderão extrair algumas lições sobre a futura implementação prática deste novo regime do whistleblowing, e portanto é o que farei nos próximos minutos.
e conto também dar-vos conta das diversas ferramentas de detecção proativa de comportamentos anticoncorrenciais que temos emprego nos últimos anos e de que forma, na nossa perspectiva, elas interagem. De que forma, em particular, o novo regime de proteção de denunciantes interage com o programa de clemência. O programa de clemência é um instrumento fundamental na detecção de cartéis, os quais, tendo em conta a sua natureza secreta, clandestina, são extremamente difíceis de identificar. Portanto, o programa confere aos participantes num cartel a possibilidade de o denunciarem à ADC, fornecendo prova do mesmo a troco de imunidade, ou seja, a troco de dispensa da sanção ou redução da sanção que de outra forma lhes seria aplicada, além da minimização dos impactos reputacionais decorrentes de uma investigação. Portanto, ao criar incentivos à cooperação das empresas, o programa de clemência contribui também para destabilizar o funcionamento dos cartéis. O programa já tem um grau de maturidade relevante, quer em Portugal, quer na generalidade dos Estados-membros, que dispõem de programas semelhantes. Está em vigor desde dezembro de 2006 em Portugal e desde 96 no que respeita ao programa da própria Comissão Europeia. Portanto, temos uma larga experiência na sua aplicação prática. Também, mais recentemente, a chamada Diretiva SN+, vai harmonizar os diversos requisitos, os requisitos dos diversos programas de clemência existentes no espaço da União, para criar incentivos para as empresas recorrerem a estes instrumentos com mais confiança. Não vos quero fastidiar excessivamente relativamente às diversas condições que as empresas devem cumprir para beneficiar de imunidade. O programa está previsto na Lei da Concorrência e no regulamento da ADC que disciplina a tramitação dos pedidos de imunidade. Apenas lembrar que, se efetivamente cumprir os critérios previstos na lei, onde se inclui fundamentalmente portanto, o fornecimento de prova relevante do ilícito e a colaboração com a ADC ao longo de todo o processo, a empresa tem direito a receber imunidade. Portanto, na nossa perspectiva, a discricionariedade da ADC a este respeito é limitada. O programa de clemência está apenas disponível para acordos anticoncorrenciais bilaterais ou multilaterais horizontais, portanto, entre concorrentes, nomeadamente cartéis. Importa salientar também que os documentos apresentados ao abrigo do programa de clemência são tratados como confidenciais pela ADC, portanto, esta salvaguarda está prevista na lei. E convém lembrar que também os administradores e diretores das empresas envolvidas podem ser pessoalmente sancionados pela ADC até 10% da sua remuneração bruta anual, não só quando participem da infração do pessoal, como caso tenham conhecimento da existência de uma infração às regras de concorrência nas suas organizações e não tomem medidas para lhe pôr termo de imediato. Portanto, a lei cria aqui ou impõe aqui a estes executivos um dever de vigilância exigente. E nós temos, de facto, utilizado recorrentemente este instrumento de dissuasão nos últimos anos. Impusemos coimas a 36 administradores e diretores de empresas em diferentes casos. E, portanto, uma vez que estes executivos podem ser pessoalmente sancionados, eles também são elegíveis para obter imunidade. Mas a dispensa de coima apenas está disponível para a primeira empresa que o fizer, que apresentar um pedido, pelo que se torna extremamente importante a rapidez de atuação logo que seja detectada uma eventual infração às regras de concorrência no seio de uma organização, o que salienta a importância da existência de programas de compliance internos, eficazes, funcionais, porque caso não reporte o problema em tempo útil, a empresa e os seus executivos ficarão expostos aos riscos das correspondentes sanções, para além de todas as consequências reputacionais associadas. E, portanto, temos aqui um conjunto de mecanismos que contribuem para destabilizar o funcionamento de cartéis, criando incentivos para as empresas recorrerem à clemência e habilitando também a ADC a detectar práticas anticoncorrenciais que de outra forma poderiam não ser identificadas. Portanto, isto aumenta a eficácia e a celeridade das investigações,
diminui custos administrativos também para a sociedade, com uma mais rápida identificação da prova e uma potencial redução da litigância. O programa tem tido resultados práticos, materiais, em particular em anos mais recentes. Até à data, a ADC recebeu um total de 36 pedidos de clemência, 21 dos quais exclusivamente relativos ao mercado português. Estes números poderão não ser tão expressivos como noutras jurisdições maiores, mas creio que são adequados à realidade portuguesa e são sobretudo sintomáticos do Portugal ser e bem uma economia aberta, com concorrência livre para todos, e de facto a maioria dos pedidos de clemência que temos recebido tem sido apresentada por empresas multinacionais, mas não só. As empresas portuguesas também estão a aprender. De qualquer forma, isto significa que cerca de 17% das investigações da ADC elegíveis para clemência foram suportadas ou disputadas por pedidos de clemência. Isto também significa, por outras palavras, que a clemência, sendo uma ferramenta fundamental, não é por si só suficiente. E é por isso que temos recorrentemente utilizado um conjunto de métodos proativos de recolha de informação e prova para construir os nossos casos, dando alguns exemplos. Obviamente que o melhor incentivo para as empresas recorrerem à clemência é uma aplicação vigorosa, robusta das regras de concorrência, é o incentivo mais poderoso de todos e é o que temos procurado fazer. Por outro lado, temos sempre em curso algum tipo de campanha de pedagogia da concorrência, ou campanha de advocacy, desde a nossa campanha Fair Play, com concorrência todos ganhamos, às orientações para associações empresariais, à campanha de combate ao conluio, às rondas de seminários para reguladores setoriais, até aos nossos relatórios recentes sobre Big Data e algoritmos, ou ainda mais recentemente sobre acordos anticoncorrenciais no mercado de trabalho, etc, etc. Portanto, estas iniciativas têm uma dupla vertente. Trata-se não só de sensibilizar os stakeholders relativamente às virtualidades da concorrência e às suas regras, mas também de criar canais abertos de comunicação, de interação com estes mesmos stakeholders que estimulem o reporte de informação à ADC. E, de facto, temos notado um aumento da qualidade das denúncias e da informação que nos é reportada na sequência destas iniciativas, por exemplo, em matéria de contratação pública, que depois, em conjugação com outras fontes de intelligence, chamemos-lhe assim, como a informação recolhida em sede de inquéritos setoriais, ou a aplicação de filtros ou screens em dados de procurement, isto tem-nos permitido construir narrativas consistentes, fundamentadas para obter mandados junto da autoridade judiciária competente para realizar operações de busca junto de empresas, isto mesmo na ausência de pedidos de clemência. E de facto consideramos que o reforço das nossas ações no terreno, portanto a nossa presença regular no terreno é crítica para aumentar a percepção do risco de detecção e criar uma cultura de clemência. Naturalmente não fazemos phishing exhibition, destas operações têm de ser devidamente fundamentadas e autorizadas porque representam uma intrusão relevante na vida das empresas. E continuamos a fazer este tipo de diligência mesmo durante a pandemia. E uma vez no terreno, há muita coisa que pode acontecer. Em algumas destas ocasiões, apreendemos prova adicional que nos permite abrir novas investigações noutros mercados e às vezes, na sequência de uma inspeção, também são apresentados novos pedidos de clemência. Escusado será dizer que na era da economia digital, a utilização de softwares de chamado IT Forensics para facilitar a recolha e a análise de grandes quantidades de dados e de prova digital é fundamental para assegurar o sucesso destas investigações, bem como a capacitação das nossas equipas na utilização destas ferramentas. E, por fim, outro aspecto fundamental para o sucesso destes métodos de detecção proativa é interagir de forma eficiente com os denunciantes, que é um dos principais temas deste webinar. Modernizámos já há alguns anos o nosso portal de denúncias e voltámos a fazê-lo em 2021, juntamente com a reformulação geral do nosso portal institucional. O objetivo foi facilitar e melhorar a qualidade do reporte de infrações,
às regras de concorrência. Na nossa experiência, a melhor intelligence vem justamente de parceiros de negócio, fornecedores, clientes ou concorrentes que sejam vítimas de práticas anticoncorrenciais, bem como dos colaboradores das próprias empresas, antigos ou atuais, colaboradores insatisfeitos que, como insiders, conhecem melhor do que ninguém o que se passa no seio das suas organizações e podem ter interesse em reportá-lo, sendo certo que garantimos habitualmente o anonimato de todos os que o solicitem para incentivar estas denúncias. Aliás, no anteprojeto de reforma da Lei da Concorrência, relativo à transposição da diretiva ECN+, que há pouco mencionei, já em 2019, propusemos inscrever na lei esta garantia de anonimato. Mas sentimos que precisamos de aprofundar a otimização da nossa ferramenta de denúncias e, portanto, no ano passado inscrevemos no nosso plano de atividades para 2022 este objetivo. É um dos nossos KPIs para este ano e como, essencialmente, através da concepção de um sistema mais seguro e encriptado que nos permita interagir melhor com informadores anónimos, portanto, obtendo clarificações, informação adicional através de canais de comunicação verdadeiramente confidenciais. Porque por esta via, frequentemente chegam-nos pistas muito úteis e credíveis que já estiveram na base de investigações, mas ficávamos sem forma depois de interagir com estes denunciantes. Havia aqui um problema de follow-up que queríamos ultrapassar ainda no primeiro semestre. Portanto, trata-se de estabelecer um sistema que ofereça a confiança necessária para que estes informadores, chamemos assim, se sintam suficientemente seguros e protegidos para poderem apresentar uma denúncia sem receio de retaliação. Esta reflexão foi fruto da nossa experiência, da nossa prática decisória, mas a diretiva do whistleblowing vem acolher estes objetivos e, portanto, na nossa perspectiva, contribui para alavancar e para complementar os nossos instrumentos de detecção proativa e a nossa atividade, designadamente ao estabelecer diversas soluções de proteção de denunciantes contra medidas de retaliação. E, portanto, em suma, e para recapitular o que eu venho referindo, os principais instrumentos de proteção proativa que dispomos, nos quais agora se inclui, portanto, o novo regime de proteção de denunciantes, que acaba também por criar, na nossa ótica, mais incentivos para recurso à clemência. E como podemos essencialmente identificar duas formas pelas quais o novo regime de whistleblowing pode contribuir para este resultado. Por um lado, ao estabelecer a obrigatoriedade ou imperatividade, não sei exatamente qual é a terminologia, mas na prática é o mesmo, a obrigatoriedade de canais de denúncia internos nas organizações. Portanto, porque o facto de uma denúncia sobre o facto de uma organização estar envolvida num acordo anticoncorrencial, portanto, esta denúncia pode permitir à empresa identificar mais rapidamente o problema e agir sobre ele, reportando, idealmente, a questão em tempo útil à ADC, nomeadamente através do programa de clemência, de forma a mitigar a sua exposição às consequências do incumprimento. Aliás, no caso de organizações que já estejam munidas de programas de compliance efetivos, eu suponho que, em bom rigor, já devam possuir algum tipo de canal interno de denúncia desenvolvido e implementado, de forma a habilitá-las a identificar mais facilmente estes ilícitos e, portanto, para estas o novo regime não será propriamente uma total novidade. Por outro lado, por força do novo regime de whistleblowing, as empresas e os seus dirigentes estarão também mais cientes que os seus próprios trabalhadores podem a qualquer momento recorrer diretamente à ADC para denunciar potenciais infrações através de denúncias externas e com um estatuto agora mais protegido. E eu acho que isto vai ao encontro da provocação que o Miguel João Henriques me fez no final. De facto, no caso de crimes e contraordenações, como infrações às regras de concorrência, na nossa perspectiva, não é sequer necessária a presença de uma denúncia interna para que um denunciante possa gozar da proteção contra retaliações conferida pela diretiva. Estas denúncias podem sempre ser apresentadas diretamente às autoridades competentes como a ADC, o que constitui um fator de estabilização adicional, não só produz um efeito dissuasor relativamente ao cometimento destes ilícitos, como, ao aumentar a ameaça de proteção, também pode incentivar o recurso à clemência. Aliás, apesar do universo de beneficiários do programa de clemência
e do regime de proteção de denunciantes não ser idêntico, a superposição entre os dois regimes do ponto de vista subjetivo é possível quando um whistleblower assume também um cargo de direção ou administração numa empresa infratora e, portanto, nessas circunstâncias, isto terá que ser melhor avaliado, mas em princípio não será de excluir que essa pessoa possa acumular os dois estatutos, as duas proteções, caso o deseje. E também devo acrescentar que os nossos próprios procedimentos de tramitação de denúncias já se encontravam, em larga medida, em linha com o novo regime de whistleblowing, sendo certo que, para além do lançamento da Whistleblower Tool, para melhorar a interação com denunciantes anónimos, que já referi, estamos também a avaliar se haverá ainda outras soluções que possamos introduzir para otimizar os nossos procedimentos de gestão de denúncias, nomeadamente à luz do novo regime. E, a título de nota final, não resisto a mostrar-vos um trecho clássico da história do cinema que me parece incontornável sempre que se fala de whistleblowing. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Assim intervim também com uma pequena provocação. E apenas quero reiterar, antes de passar a palavra ao Alberto Saavedra, que estamos perante um sistema normativo que salvaguarda, obviamente, os princípios fundamentais do Estado de Direito e que se trata de um sistema coerente e cada vez mais coeso que oferece aos stakeholders a confiança e as garantias necessárias para recorrerem a estes instrumentos, que potenciam a detecção de infrações e assim contribuem para a efetividade da política de concorrência, cujas virtualidades eu já mencionei, melhorar a vida das nossas sociedades, a vida das pessoas, das empresas, entregando-lhes melhores preços, qualidade, escolha e inovação. Muito obrigado, para Maria João Melícias, pela brilhante apresentação e realmente pegando neste último vídeo, nós todos somos o Steve, nós todos temos que aprender a blow the whistle e é preciso saber como fazer. Falarei então de algumas das lições e também partilhar alguma experiência no âmbito da concorrência e lançar aqui algumas luzes para esta nova legislação de proteção dos denunciantes. E, efetivamente, aquilo que aconteceu foi que, na sequência de vários escândalos muito mediáticos, o Cambridge Analytica, o LuxLeaks, Panama Papers, surgiram denunciantes, determinadas pessoas que colocaram determinadas infrações e violações em evidência e isso gerou uma maior consciencialização na opinião pública, nas autoridades públicas, e foi isso que depois despoltou e pressionou a que o legislador europeu tivesse aprovado esta diretiva, que agora foi transposta para o nosso direito nacional. E com esta lei que transpôs a diretiva, existe uma obrigatoriedade das empresas criarem aquilo que se chama um canal de denúncias interno. E esse canal tem determinadas características. Tem que ser um sistema seguro, que mantenha a confidencialidade, que permita denúncias anónimas, que cumpra o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem que ter determinadas características. E por isso é que a primeira recomendação, as empresas terão que fazer essa avaliação, mas uma plataforma informática que assegure o cumprimento de todas estas características pode ser algo muito vantajoso, porque já não chega ter uma hotline 808-0000 para fazer denúncias por telefone, ou um e-mail tesla@denuncias.pt. É necessário que este canal de denúncias interno tenha determinadas características. Existem
A lei prevê que sejam aplicadas coimas caso esse canal não seja implementado ou tenha deficiências, por exemplo, não permite denúncias anónimas, se tiverem imperfeições. As mais elevadas podem ir até 250 mil euros. Mas o meu foco não será nesta parte sancionatória. Portanto, existe aqui uma estrutura, um esqueleto, que é este canal de denúncias. É isto que a lei visa criar. Visa criar, é uma obrigação imposta a empresas que tenham 50 ou mais trabalhadores, portanto, abrange todos os setores da economia e isto tanto vale para entidades públicas como entidades privadas. Esclarecido este esqueleto, esta estrutura, o que é então a substância? O que é que são possíveis infrações? Eu listei aqui algumas, embora isto não seja um cardápio taxativo, e a diretiva, como o professor Miguel Gojão Henriques explicou, estabelece um patamar mínimo, mas os Estados-membros podem ir além. A diretiva diz que são violações de direito da União nas mais diversas áreas, concorrência, proteção de dados, branqueamento de capitais, etc. O legislador nacional foi mais além. E, para além de violações do direito europeu, também consagra, relativamente a estas matérias, que acabei de dizer, também violações do direito nacional. Pegando no exemplo da concorrência, que é o exemplo que me é mais próximo, se uma violação, não é necessário dizer que há uma violação da concorrência que afete o comércio entre Estados-membros. E também do ponto de vista do denunciante, saber se um determinado cartel tem apenas efeitos nacionais ou se tem efeitos transfronteiriços, isso também iria desincentivar as denúncias e portanto, parece-me bem, o legislador nacional consagrou aqui uma opção de abranger também infrações sobre estas matérias que sejam tocadas pela lei nacional. Então vejamos aqui algumas matérias que poderão dar substância, que poderão ser matéria de denúncia. Começando então pela concorrência. As infrações ao direito da concorrência podem ascender até 10% do volume de negócios da empresa, e a empresa no direito da concorrência é o grupo de empresas, o grupo económico, e temos a Autoridade da Concorrência tem sido muito ativa e tem aplicado coimas elevadíssimas, com uma grande repercussão mediática, nos mais diversos setores da economia. Seguradoras, bancos, energia, distribuição, até os topógrafos. Portanto, abrange, é uma matéria que é transversal a todos os setores da economia. Outro tema é o da proteção de dados. E as coimas são, hoje em dia, também elevadas, podem ascender até 20 milhões de euros ou 4% dos negócios. Recordo-me da Câmara Municipal de Lisboa, que foi sancionada com uma coima de 1,2 milhões de euros por ter partilhado informações sobre manifestantes e partilhou essas informações com determinadas embaixadas, nomeadamente a Embaixada Russa. Em terceiro lugar, outro tema pode ser o branqueamento de capitais, cuja moldura penal pode ir até 12 anos. Não são só contraordenações que são abrangidas por nestas matérias, mas também, igualmente, crimes. Branqueamento de capitais, terrorismo, coisas assim mais severas. Outro tema é a proteção de consumidores. Um exemplo é o ecobranqueamento, o greenwashing. A Autoridade da Concorrência Britânica, a CMA, abriu recentemente um inquérito ao setor da moda, porque é uma das indústrias mais poluentes e, no entanto, fazem publicidade a dizer que são muito eco-friendly, muito pró-ambiente. E aqui em Portugal temos a Direção-Geral do Consumidor, que pode sancionar as empresas até 90 mil euros. Outro tema, mais direcionado para as empresas públicas, mas também não só as entidades adjudicantes, mas também as empresas privadas que se candidatam a esses concursos públicos. O INPIC pode aplicar coimas até 44 mil euros, mas se calhar mais grave do que uma sanção
pecuniária é a sanção acessória de inibição de participação em concursos públicos. Uma empresa construtora civil, se for inibida de poder concorrer a um concurso público, isso pode afetar gravemente a sua atividade. Portanto, estes são alguns dos exemplos de potenciais denúncias. E, do lado das empresas, tem que haver uma preparação para receber essas denúncias. Portanto, será necessário designar uma pessoa responsável, ou um gabinete, por exemplo, o departamento jurídico, alguém que com alguma imparcialidade possa analisar essas denúncias e possa processá-las. A lei do whistleblowing tem depois determinadas exigências. É necessário dar uma resposta de que se recebeu a denúncia no prazo de 7, 8 dias, é necessário concluir a denúncia, a queixa, no prazo de 3 meses, ou seja, há todo um processo de seguimento dessa denúncia, de verificar se ela efetivamente aconteceu ou não, se é necessário cessar ou não, se é transversal a toda a empresa ou é algo pontual. E, portanto, isto cria toda uma carga adicional às empresas que é necessário. O professor Miguel Gurjão Henriques já abordou este tema que eu gostaria de falar. O nosso foco é o canal de denúncias interno, é isso que é exigido às empresas para que criem. E tenta-se que exista uma precedência entre os meios de denúncia. Portanto, em primeiro lugar, deve ser feito, o denunciante deve optar pelo canal de denúncia interno da empresa. Se não existir canal de denúncia interno, se o canal de denúncia interno for defeituoso porque eu fiz a denúncia mas não recebi uma resposta em tempo útil, não se chega a um resultado esclarecedor, então aí sim o denunciante pode recorrer aos canais de denúncia externa, e tivemos aqui o privilégio de receber em primeira mão uma explicação muito completa da doutora Maria João Melícias sobre como é que funciona um canal de denúncia externo, portanto, com a experiência já de muitos anos acumulada da parte da Autoridade da Concorrência, portanto, denúncia externa a uma autoridade pública, mas os estudos indicam que os trabalhadores de uma empresa sentem-se mais confiantes a fazer uma denúncia interna do que ir diretamente a uma autoridade pública. E a lei tenta que haja esta precedência, muito embora o denunciante, se tratar de um crime ou uma contraordenação muito grave, com coima superior a 50 mil euros, não é obrigado, o denunciante não é obrigado a seguir o canal de denúncia interno. Em última análise, pode haver a divulgação pública, nos jornais, um grande escândalo, mas, à partida, o denunciante primeiro deverá queixar-se junto do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Autoridade da Concorrência, ou entidade reguladora setorial, antes de fazer essa tal divulgação pública. Mas, portanto, essa estará em última linha. E então, eu gostaria de falar deste canal de denúncia interna numa perspectiva mais vasta, porque constitui uma oportunidade para as empresas instituírem um verdadeiro programa de compliance, que tem muitas vantagens. Como vimos, as autoridades reguladoras, setoriais, autoridades públicas estão muito ativas e, portanto, existem muitos riscos, não só financeiros, em que as coimas podem atingir muitos milhões de euros, e no direito da concorrência, como a doutora Maria João explicou, não são só as empresas que estão expostas, mas também as pessoas com cargos de direção e com responsabilidades de fiscalização e vigilância. Portanto, um programa de compliance pode diminuir esse risco financeiro, previne também as infrações e possibilita que a empresa possa cessar a conduta. Imaginemos uma empresa
que produz um determinado bem alimentar. Existe uma denúncia de que o bem tem defeitos. A empresa pode corrigir antes desse alimento chegar às prateleiras e possa causar dano nos consumidores que se dirigem aos supermercados. Portanto, é também uma forma das empresas internamente conseguirem prevenir as infrações. Obviamente que não dá para corrigir para o passado, mas para o futuro dá para cessar essa conduta. Já falei dos riscos financeiros, mas também existem riscos reputacionais. As empresas gastam muito dinheiro a criar uma reputação junto dos seus clientes, dos seus consumidores, nos mais diversos mídia e não só. E um dano reputacional pode ser muito danoso para uma empresa. Eu recordo do escândalo do diesel, em que Volkswagen e outras empresas, os seus automóveis, os motores, em laboratório, nos testes, cumpriam com as emissões de carbono, mas depois na estrada o limite legal era excedido 5, 10 vezes. E um consumidor pode não querer comprar um automóvel por causa desse histórico, desse escândalo. Portanto, isso também traz indiretamente riscos para as empresas. Em terceiro lugar, recebendo a denúncia, dá para perceber se as denúncias são infundadas e, portanto, são arquivadas, não há seguimento. Se trata de um caso isolado que pode ser respondido e imediatamente atacado, ou se trata de um problema sistémico em que uma empresa tem que repensar todo o seu modo de atuação. Pode ser um problema transversal que careça de ser resolvido. Em quarto lugar, um programa de compliance e também este canal de denúncias interno pode reduzir a probabilidade de novas denúncias. Pois, se, como eu referi, é possível prevenir as infrações e melhorar os procedimentos internos, também no futuro haverá uma diminuição de novas denúncias, pelo menos em relação àqueles problemas que tenham sido corrigidos. E, por outro lado, também permite a divulgação pública desnecessária. Eu acho que é do interesse da empresa que os problemas sejam resolvidos internamente, e se for o caso, ser a própria empresa a comunicar as irregularidades, as contraordenações às autoridades públicas, do que o problema sair fora da empresa, fora do controle da empresa, e o trabalhador fazer essas denúncias para fora. E essa comunicação das irregularidades, das contraordenações às autoridades públicas, no direito da concorrência existe o Instituto da Clemência, já foi explicado aqui, em que atribui uma isenção total de 100% da coima à primeira empresa que denunciar, por exemplo, um cartel, mas isso também pode ser valorado positivamente, esse comportamento proativo da empresa em corrigir, em eliminar essas violações à lei e na reparação dos prejuízos, isso também pode ser valorado positivamente pelas autoridades públicas. Naturalmente que isto levanta também problemas de direito penal, de direito constitucional, porque as empresas também existe o princípio, o direito à não autoincriminação. Portanto, é necessário sempre... Isto são questões muito complexas e é preciso ver, no caso concreto, o que é que a empresa deve fazer, para além de cessar a conduta ilegal, como é que deve fazer o follow-up e o tratamento das mesmas. Pode esta lei ser também uma oportunidade para reforçar a compliance, a criação, a melhoria dos seus códigos de conduta, dar formação às pessoas, ou até mesmo fazer inspeções. O que é umas inspeções? É uma análise mais aprofundada externa, de ir, por exemplo, visualizar e-mails de determinados colaboradores e tentar, e com entrevistas,
a esses mesmos colaboradores e tentar aprofundar e perceber melhor que tipos de e-mails, que tipos de comunicações e que tipos de violação, e que tipo de violação de determinadas normas que esses colaboradores fazem, no sentido de depois de emitir um relatório e corrigir essas ocorrências. E é urgente agir, porque a lei tem que ser implementada pelos trabalhadores até 18 de junho deste ano. Portanto, há muito pouco tempo. Tem havido muito interesse das entidades públicas e privadas a conhecer esta nova legislação e a forma como é que deve ser implementado, mas agora já chegamos à altura de agir e, como é óbvio, isto levanta questões muito complexas em que o apoio jurídico é essencial, nomeadamente por se tratarem de temas muito diversificados. Como referi há pouco, isto abrange concorrência, contratação pública, branqueamento de capitais, proteção do consumidor, fiscalidade. É bastante complexo, porque não basta só instituir o canal de denúncias, porque depois é preciso fazer o tratamento dessas denúncias. E então, eu tenho aqui o meu próximo slide, é um programa de adaptação e implementação. Naturalmente que terá que ser ajustável à dimensão das empresas. Uma empresa cotada em bolsa tem necessidades diferentes de uma PME. Também os riscos são diferentes de setor para setor. Então, eu tenho aqui um slide, um programa, o que é que poderia ser um programa completo de compliance, aproveitando esta nova lei de proteção dos whistleblowers, dos denunciantes. Uma primeira fase, um kick-off, de definir os objetivos, fazer uma abordagem tailor-made, porque as empresas são diferentes. Uma entidade pública é diferente de uma empresa privada, uma empresa cotada é diferente de uma empresa PME. É necessário definir com rigor os objetivos em função das necessidades de cada organização. Obviamente que um banco não precisa de ter formação sobre segurança alimentar, como é óbvio. Em terceiro lugar, ainda nesta fase 1, verificar as estruturas de reporte pré-existentes, porque já existem, determinadas instituições já têm esses canais, mas será que são suficientes? Será que já cumprem com os requisitos desta nova lei? São seguros? Cumprem com o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Permitem denúncias anónimas? E, por último, ainda nesta fase 1, identificar quem é que são os responsáveis pelo acompanhamento das denúncias. O responsável ou os responsáveis. E é necessário também dar, vou falar mais adiante, formação a estas pessoas para que saibam fazer o tratamento dessas denúncias e o follow-up. Em segundo lugar, numa fase 2, um relatório, fazer um gap analysis. O que é que a empresa já tem? Porque a empresa já pode ter um canal de denúncias, um telefone, uma linha telefónica dedicada, ou um e-mail, mas já tem um código de conduta, mas é preciso ver o que é que está feito e o que é que falta fazer e criar um plano de ação. Em terceiro lugar, estruturar políticas de whistleblowing transversais, como eu dizia, rever políticas existentes. Muitas empresas já têm os seus códigos de ética e de conduta, mas porventura só cobre branqueamento de capitais e privacidade, mas não cobre outras matérias que agora são abrangidas por esta lei. Em quarto lugar, implementar o chamado canal de denúncias interno. Este é que é o foco desta lei e, como eu referia, eu julgo ser aconselhável a utilização de uma plataforma digital de denúncias. Já existem várias. Tem que ser segura, ainda por cima, como recentemente temos visto, a cibersegurança é muito importante e, portanto, o canal tem que ser muito forte, seguro, tem que permitir as denúncias anónimas. O denunciante, se quiser, pode não ser anónimo,
mas se quiser, toda a denúncia tem que ser processada de forma anónima e cumprir com as regras da proteção de dados. Em quinto lugar, apesar de estar em um asterisco opcional, eu diria que é um opcional fortemente recomendado, no sentido de serem feitas ações de formação, nomeadamente àqueles responsáveis que têm que fazer o acompanhamento das denúncias. Mas, de uma forma geral, a todos os colaboradores, para que os colaboradores saibam que têm este mecanismo à sua disposição e que a lei consagra determinadas proteções a quem faça essas denúncias. Por último, o follow-up, ver como é que é feita a execução. É feita uma denúncia, depois o que é que se segue daí? Existem reclamações, vai-se fazer uma auditoria interna complexa à empresa ou é um problema pontual? É necessário fazer um relatório completo, com recomendações e, portanto, apoiar também essas pessoas que internamente fazem o acompanhamento das denúncias. Como o professor Miguel João Henriques falou, aqui na Servo temos feito um ciclo de webinars, este é o último, o terceiro. Esta apresentação está a ser gravada, eu acho que o Zoom alertou que estava a ser gravado e depois será disponibilizado estas apresentações. Portanto, tivemos uma primeira toda dada em inglês, What Changes and What to Do, Labor, Privacy and Technological Solutions, uma apresentação sobre as consequências a nível juslaboral, de privacidade e proteção de dados e também as soluções tecnológicas, as ferramentas tecnológicas que existem. Em segundo lugar, o segundo webinar sobre prevenção de corrupção nas organizações públicas e privadas e a última é esta a que estamos agora aqui a falar. Portanto, esta é a nossa equipa da SERM, portanto, eu e o professor Miguel João Henriques, mas também outros colegas nas mais diversas áreas, privacidade, laboral, direito público, financeiro, contencioso. E portanto, estamos à vossa disposição e, como referi, podem colocar as vossas questões. Passo agora a palavra ao professor Miguel João Henriques e agradeço a vossa paciência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Saavedra, e muito especialmente obrigado à doutora Maria João Moisés, querida amiga, há quanto tempo. E despeço até uma próxima ocasião, que espero que seja breve. Um grande abraço e um bom dia a todos.